Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Vozes da Saúde. São pessoas que, olha, vêm aqui cooperar, dialogar, trazer o seu entendimento, seu conhecimento e cooperar com você, que é da área da saúde, mas que também precisa de saúde, que é cuidador, mas também que precisa ser cuidado, cuidada. Todas essas dimensões importantes quando falamos de saúde. A saúde a partir daqui de Curitiba, para o Paraná, para o Brasil e para o mundo inteiro e para o universo inteiro, né? Aqui estamos nós, Vozes da Saúde com o Eduardo Filho, e hoje eu tenho a honra, já vou direto ao ponto de acolher, de receber ela, que é terapeuta complementar e proprietária do espaço Essenzam, atua como consteladora familiar, atendendo de forma presencial, online, faz constelação individual, em grupo e empresarial. Ela tem formação em constelação familiar e organizacional transpessoal, né? E pós-graduada em constelação sistêmica familiar, que eu quero entender tudo isso, né? Pelo Centro de Mediadores, né? Atua também como coaching, muito bem, com foco em desenvolvimento pessoal e carreira, explicando técnicas e aplicando também as técnicas de formação comportamental e de constelação para valorizar o desenvolvimento individual. Ela tem pós-graduação em saúde mental pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e em gestão, né, de pessoas e projetos pela Universidade Federal do Paraná. Eu acolho hoje com muita alegria o Willy Andreoli. Seja muito bem-vinda, Willy. Muito obrigada pela super acolhida. Nem tinha lembrado que tinha um currículo assim. Você tá vendo? Você é chique demais. Tá chique. Olha, pode chamar de doutora? Como Não, prefere? só o Willy. Né? Só o Willy. Willy. Então tá bom, Willy. Olha, vamos começar do princípio, né? Porque eu sei que muita gente me pergunta e tem curiosidade. Constelação familiar. Que é isso, né? Eu penso assim, quando falo constelação familiar, tem muita gente que pensa que é um monte de estrelinhas, Quase. né? E assim, as famílias olhando para as estrelinhas. Mas me explica, vamos lá do conceito, do início. Né? Constelação familiar tem uma amplitude muito grande e eu faço um resumo muito rápido, assim, para que todo mundo tenha acesso a essa técnica, Assim. né? É uma forma da gente olhar para a nossa história, para compreender o momento presente que a gente está hoje e assim a gente ter uma nova percepção de futuro. Então a constelação familiar parte de um princípio que todos nós carregamos memórias genéticas, né? Dos nossos pais, avós, bisavós e outras gerações. Então por isso às vezes a gente, quando vê, está repetindo alguma coisa que a gente não gosta da nossa própria Sim. família, ou uma coisa muito positiva, às vezes um dom que só tem alguém, um tio-avô que você nem sabia, né? Então a ideia é olhar para a nossa história, respeitar e honrar essa história, para a gente compreender por que a gente toma, no período atual, determinadas situações, decisões, está passando por alguns momentos, né? Às vezes até de saúde ou de escolhas profissionais, para poder olhar para frente de uma forma diferente. E aí acontece talvez alguns entendimentos não corretos. Por exemplo, muita gente vai falar de ancestralidade, muita gente vai falar de hereditariedade, né? Ou de questões que os nossos, né, anteriores, pais, mães acabaram também passando. Isso envolve questões também espirituais, né? Que é isso, todo esse arcabouço? Inclusive, existe um grande preconceito, né, com essa técnica, com essa terapia, justo pela confusão que se faz, né? Uma Sim. confusão, assim como em qualquer profissão, existem profissionais e profissionais, né? Sim, Então, sim, até sim. pela questão, às vezes, comercial, algumas pessoas deixaram essa técnica muito mística, né? Então, faz com que as pessoas se confundam se tem uma relação com uma religião, com uma espiritualidade, com alguma coisa de vidas passadas, e não. Estudos mostram que a gente pode repetir comportamentos de 4, 7, até 10 gerações Assim. antes de nós. Então, ela é uma memória genética mesmo, algo que vem seguindo a nossa história. E Assim. também alguns termos, algumas relações com pessoas. Por exemplo, a gente agora está se conhecendo. Se a gente tiver uma convivência muito grande, uma situação que pode acontecer na minha vida pode impactar você. Sim. Né? Seja uma coisa alegre ou um trauma. Então, isso a gente também carrega. Às vezes, a história que alguém viveu, né, da sua mãe, seus avós,
E você também carrega isso como algo positivo ou não, mesmo não sendo às vezes, né, do seu laço sanguíneo, um padrasto, um padrinho. Por quê? Porque essas marcas estão na sua família. E aí que vem o ponto, né? Como que a constelação vai me ajudar a fazer essa, posso falar o nome tratamento, né, por exemplo, ou, né, observar isso, né, em minha vida no sentido também de ter essa transformação importante, né, para que a minha saúde física, mental, psíquica, espiritual, né, ela possa ter um impacto, né, diferenciado. Posso voltar um pouquinho Pode, antes? deve. Fique à vontade. Falar como é que eu conheci a constelação para responder essa tua pergunta. Isso estava na minha pergunta também que ia fazer. Então, ó, já tô depois lendo seus a pensamentos. tua. Já tá lendo, gente do céu, essa mulher é mágica. Ó. Não tem evidência na constelação. Esse processo depois teu também com a. Ou antes, fique à vontade, né? Como você chegou até a constelação? Então, eu conheci a constelação através de uma amiga, né? Numa época em que eu estava fazendo um tratamento para engravidar e ela me indicou, e eu também, por preconceito e falta de informação, dizia não. Eu não posso, porque eu acredito em Deus e não posso nada diferente disso, né? Aí ela me deu um livro. Ela falou, como você é lógica, eu vou te dar um livro. Ela me deu um livro do Bert Hellinger, foi o primeiro contato que eu tive. E comecei a fazer como paciente, né? Com uma psicóloga, comecei a fazer sessões e acabei achando interessante e resolvi fazer a formação. Inicialmente, o meu objetivo era gestora de uma empresa com uma equipe muito grande, umas 60 pessoas. Então, o meu objetivo inicial foi, vou fazer essa formação para ver se eu consigo, de forma mais efetiva, apoiar nessa carreira das pessoas, nessa mentoria que eu vinha fazendo, porque eu percebi, às vezes, assim, que, por exemplo, você trabalhava comigo, trazia certas dificuldades, a gente tinha feito certos combinados, metas, e aquilo não era cumprido. E eu ia percebendo que aquilo é mais do que o seu querer, às vezes, né? E aí fui estudar, inicialmente, mas eu me apaixonei e acabei fazendo uma transição total de carreira. Então, assim, ela seria tratamento, poderia ser chamado de tratamento, dependendo do profissional. Então, se você estiver fazendo a constelação, por exemplo, com um psicólogo, aí a gente pode chamar de tratamento. Não é o meu caso, né? Eu vim de uma outra área e fui fazer a formação em terapia integrativa. Então, terapia integrativa. Isso. Aí a gente chama de um tratamento complementar, né? Justo. Então, partimos do princípio que para a gente estar aí com a saúde mental, emocional e espiritual em dia, a gente precisa ter vários aspectos bem encaminhados na nossa vida. Um deles é ter um pouquinho mais de relação com as terapias mesmo, né? De fazer acompanhamento com psicólogo, ainda tem muito tabu disso, né? Psicólogo e psiquiatra é somente para pessoas que estão loucas ou com passando distúrbios mentais e não só. E aí, quando a gente busca essa terapia, a constelação, então, vem a ser como um tratamento complementar, né? Complementar à medicina, complementar à psicologia, complementar a todas as outras ciências. Então, o que a doutora está falando... chamei de doutora, não tem problema. A gente precisa do tratamento médico, ok, perfeito, e você tem que ir ao médico, tem que tomar os seus remedinhos, tem que ter o seu tratamento diário ali dentro da prescrição realizada. Porém, esse é um tratamento de forma complementar. Ele é complementar ao que nós chamamos da alopatia, né? Da alopatia. Então, veja, que importante né? E que, às vezes, né, eu tive uma situação, lógico que não é parecida, mas tinha uma dor crônica, né, de coluna. E eu fui buscar, lógico, né, o tratamento no ortopedista e tudo mais, mas, em conjunto, eu fui lá, sempre tem aquele japonês ou chinês, que é maravilhoso. Gente, ele receitou 7 sessões, faz isso, faz aquilo outro. Na verdade, eram 14. Né? Com 7... eu já estava curado, né? E, graças a Deus, não precisei de mais nada. Então, é importante também o tratamento complementar. Ele é como um complemento mesmo, né? Esse exemplo que você falou de uma dor crônica ou qualquer outra doença crônica. A gente, na terapia integrativa, avalia que o nosso corpo fala. Então, alguma coisa que você está sentindo e não está dando conta disso, a gente não foi criado desde a nossa... formação familiar, educacional, para falar de sentimentos, né? A gente é para falar de projetos, de meta, né? De conquistas. Então, a gente fala pouco dos sentimentos, né? Das emoções, de uma forma geral. Então, o tratamento complementar, integrativo, ele vem para entender por que teu corpo está, então, agora com essa dor crônica, né? Você não vai deixar de fazer
se preciso, uma cirurgia, um tratamento. Justo. Mas entender por que isso começou, para que isso, inclusive, não volte. A raiz do problema. Porque, às vezes, a dor que a gente está sentindo é algo emocional que a gente está carregando. Então, vem com essa ideia de realmente complementar. E até a questão dessa dor emocional, em alguns casos, né, tem patologias que são já identificadas. Por exemplo, síndrome do coração partido. Você já ouviu falar, né? Mas eu já ouvi, quero saber aqui, né? Não é minha especialidade. Sim. Mas, por exemplo, tem outras situações, até mesmo gerar o câncer, né? Como questões não resolvidas dos nossos sentimentos, né? A primeira vez que eu tive contato com esse tipo de conceito, né? Eu fui da área de tecnologia, então muito lógica, né? Muito racional. Sim. Foi uma amiga que me passou e falou assim, tem uma médica aqui que ela tem falado sobre o tratamento, eu tenho asma, o tratamento da asma a partir da tristeza. Tá de brincadeira. Entendeu? A tristeza. Aí eu ouvi o vídeo que ela mandou, porque, né, por consideração a ela. E aquilo me tocou profundamente, porque parte do que aquela médica falava realmente tinha sentido. Tinha conectado com alguns momentos da minha vida, né? Então, esses sentimentos que a gente não trabalha bem, né? A tristeza, a raiva, a frustração, a euforia, esses sentimentos às vezes não muito elaborados ou olhados podem sim se desenvolver numa doença. Sim, tá vendo? E alguns órgãos são impactados mais do que outros. Sim, exato. E aí voltando lá na virada na tua história, né? Depois você se transforma esse especialista, doutor especialista, né? Posso dizer assim, né? Do teu conhecimento, do teu estudo em toda essa ciência, né? Complementar. Então, eu iniciei eu sempre fui da área de tecnologia, mas a gente fui já percebendo umas habilidades relacionadas com pessoas. E aí comecei a estudar comportamento humano, né? Então, o meu primeiro contato foi nessa pós-gestão de projetos, estudando inteligência emocional, acabei gostando muito disso. Depois recebi um insight de duas pessoas muito próximas, inclusive o Jack, que estava aqui agora há pouco, um parceiro, falou, por que você não vai começar a olhar e estudar para isso, sobre mentoria, coach, que era a formação, né, da época. Que eu adorei, vi a participação dele, de passagem. É ótimo, voltar, né? É um super parceiro. Vamos fazer vocês dois aqui. Vamos, é um super parceiro, daí põe um pouquinho mais de tempo. É um super parceiro e foi o primeiro a me ajudar a olhar por esse ângulo, né? E eu fui fazer a mentoria, e depois continuei as duas coisas, até que decidi realmente fazer uma transição de carreira e abrir a Essenza. Hoje, lá na Essenza, nós somos 14 profissionais, entre psicólogos, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta integrativo, porque a gente também acredita que não existe uma bala de prata, né? Não tem algo assim, um único profissional com uma única técnica que vai resolver tudo que você usa. Tanto que quando a OMS reconheceu essas técnicas em 2022, se eu não me engano, foram 25 técnicas integrativas que entraram, por exemplo, para ser atendido pelo SUS. Então, porque a medicina também está olhando que não existe, né, uma forma só de resolver todas as dores do mundo. E aí você tem o nutricionista, você tem o psicólogo, psiquiatra. Ainda não, mas ainda queremos. Não, vai ter. Né, que a gente fala fisioterapeutas, que mais? Terapeutas integrativos, alguns na linha chinesa, como você acabou de trazer, né? Então, que delícia, gente. As agulhinhas que tiram todas as dores, né? Reiki, constelação familiar, equilíbrio energético, é uma infinidade de coisas, que são mais de 40 técnicas, justo porque você pode ter a mesma história que a minha, por exemplo, podemos ser da mesma família e ter a mesma história. A forma como eu fui afetada por uma situação é diferente da sua. Então, a gente tem que olhar para você de uma forma individual. O que faz sentido para você? Que tratamento que faz sentido para você? E como é que é essa trilha, né? Aqui eu fiquei curioso, que a gente de tecnologia gosta de falar muito de trilha, de projetos, né? E como é que é constituída essa trilha para a pessoa? Porque eu vou chegar lá na Essenza, né? E a partir da onde? Porque, assim, muitas vezes a pessoa ela não sabe. Mas ela sabe que ela está com um sentimento no coração. Tá alguma coisa assim que tá, sabe? Angustiando. E só que eu não sei qual que é a causa, a raiz deste problema ou dessa situação, né? E a partir de onde que vocês começam a agir? Você falou nisso, parece que você está super conhecendo já a história da Essenza, né? Então, nós vamos fazer 5 anos esse ano. Então, inicialmente, a gente sempre deixou muito livre. Você chega lá e fala, eu quero, sei lá, fazer uma terapia X com tal profissional.
A gente convida para participar, por exemplo, do que você acabou de ouvir aqui, do programa sim. de Mindfulness. Quero fazer reiki. Mas a gente começou a perceber isso, que as pessoas às vezes sabem que precisam de alguma coisa, mas não sabem exatamente o que e nem para quê. Sim. Né? Então, nós estamos lançando aí esse ano o plano terapêutico personalizado, que é justo para poder ajudar nesse aspecto. Então, Eu vou me inscrever já, viu? é novidade. Já tem. Que a pessoa chega pra gente e conta um pouquinho da sua história, do seu momento de vida, né? Em uma hora ali o que ela pode... Sim. E aí uma profissional vai avaliar e vai sugerir, ó, seja na essência, seja onde for, as técnicas que de repente podem te ajudar nisso, é isso, né? Nós também temos terapeuta integrativo focado em aromaterapia, que são... não deixa de ser... medicamentos mais naturais, né? Sim. À base de óleos essenciais ou de chás, para também sempre complementar. Então, às vezes a pessoa chega lá, por exemplo, para buscar um psicólogo, buscando fazer um desmame de uma medicação de longo período, né? Então, vai fazer o acompanhamento com o psicólogo, com o aromaterapeuta para fazer essa troca, esse desmame mais químico por um tratamento integrativo mais natural. Então, a ideia realmente é ajudar as pessoas a acharem... Porque todo mundo hoje quer o quê? Algo rápido, que gaste menos e que tenha efetivo, né? Que seja efetivo, que não fique anos fazendo, às vezes, uma terapia que não dá resultado. Então, a ideia é de avaliar e dizer, isso faz sentido para você. A forma como talvez você tenha dias melhores, né? Com mais qualidade de vida, seja nesse caminho, nesta trilha. Muito bom. Vamos voltar na constelação, que ainda tem curiosidades, né? Porque... eu queria entender como que é, porque a gente tem, e você trouxe para a gente aqui muito bem, a questão, né, da hereditariedade, da ancestralidade, né? E 5 gerações até. 5 gerações. Até mais. Veja, então assim, eu, né, não tive convivência com a avó, com avô, né? Então eu não sei, mas sei a partir dos meus pais, né, que foram os mais próximos, né? Como que a gente também observa e como que é feita, mais uma vez, essa trilha na constelação, né? Que acho que é dentro da tua especialidade, né? E como também, Willy, que eu trabalho esses pontos focais, porque, por exemplo, se eu tive... vou aqui um caso hipotético, né? Uma pessoa que foi alcoólatra na minha família, né? Isso pode desdobrar, pode ter tendências também que vai trazer essa consequência para a minha vida, não? Como é que é esse olhar, né? Essa observância a partir da constelação? Começar de trás para frente, essa dúvida que você acabou de falar, do exemplo, por exemplo, né, de uma pessoa que tem um alcoólatra na família. Por que entre 3 irmãos, um continua e o outro não? Primeiro porque quando está sendo formada essa memória genética, algumas lembranças ou memórias vão para uma pessoa e não vão para outra. Segundo, sempre tem um gatilho. Algum momento que a gente passa, um episódio, um sentimento, uma pessoa, uma fala... Que faz um gatilho naquela memória. É como se fosse... Já assistiu Divertidamente? Sim. Quando vai lá para aquele quarto das lembranças da memória, né? Ele tá tudo guardadinho. E de repente aquilo abre. Começa, né, a eclodir. Só que como são memórias mais antigas, você não tem consciência. Você não tem lembrança do fato. Aquele gatilho desperta uma determinada emoção, uma determinada sensação, né? Sim. E aí, inclusive, os desenvolvimentos do vício. A ideia da constelação é tentar descobrir, junto com você, porque... A gente conhece a história dos nossos pais, avós, mais ou menos os bisavós, né? Alguns pouco até dos pais. Exato. Então, se você não tem consciência disso, como é que você arruma, né? Como é que eu dou jeito nisso que não tá legal? Então, a gente vai tentar entender o que está causando isso, né? Então, se for chamar de trilha, a primeira constelação eu sempre digo, deixa fluir, porque é como se fosse uma ponte do iceberg. Eu vou olhar essa primeira situação e depois a gente vai desdobrando. Porque às vezes chega uma pessoa para mim lá e fala assim, ó, eu vim procurar constelação porque uma pessoa disse que era muito, muito boa porque eu não estou conseguindo ganhar dinheiro nos meus negócios. Não adianta a gente olhar só para isso, porque tem que entender um pouco antes como é que estão essas relações, como é que estão as relações familiares, por que você não está conseguindo ganhar dinheiro, o que está te deixando... O não ter o dinheiro seria a consequência final, né? Tem psicólogos que encaminham para a constelação, por exemplo, porque tem um tratamento que parece que não vai muito, a pessoa não se entrega tanto para aquilo. E não é porque não quer, não tem consciência. Chega numa sessão de constelação, porque a gente está falando
de uma abertura de campo, que é você ajudar a trazer essas memórias, né, do inconsciente para cá, lembram de situações que não tinham contado para o psicólogo em 2 anos de terapia. Mas não é porque não quis contar, é porque aquilo não lembrou, não deu sentido. E de repente uma pergunta ou outra da constelação traz luz a isso. E aí você volta para a terapia um pouco mais com mais clareza. Olha, então talvez eu esteja passando por isso porque lá na constelação eu entendi essa história da minha família. E aí flui mais rápido, né? Então, o objetivo, a trilha seria entender o que está por baixo, mais do que o problema que você está relatando em primeiro lugar. Exato. E ela pode ser tanto individual quanto em grupo. Quanto empresarial, que você falou, né? Então, a individual, todos têm benefícios, né? Sim. E a individual, você, como terapeuta, ela é muito mais falada, né? Muito mais explicada. Porque cada vez que você... Então, nós usamos bonequinhos, que são conceitos de arquétipos, que podem representar pessoas da sua família, e nós vamos contando junto essa história, né? Sim. E aí a gente já vai conversando. A em grupo, ela é muito mais sensorial, você sente o que está... a pessoa que a gente chama de representante. Sim. Então, né, se você está representando o pai daquela pessoa, você sente algumas emoções e vai descrevendo. E aí projeta. Mas até para evitar, a gente não fala, porque até para evitar expor a pessoa diante das outras 30 pessoas que estão assistindo, por exemplo, né? E aí tem a empresarial também. Por que tem empresarial? Porque às vezes a gente entende assim, essa equipe não está funcionando como eu gostaria, ou essa empresa não está atingindo as metas que gostaria. Nós somos uma soma de coisas. Então, uma empresa é feita de pessoas com histórias, né? Então, às vezes, podemos estar lidando ali com 3, 4 pessoas que, nesse momento, estão travadas com a sua prosperidade. Então, a gente precisa olhar para a empresa de uma forma geral, entender organograma, entender quem é quem nos papéis, para poder fazer uma constelação empresarial. Gostei disso. Como é que, assim, esse travamento... Porque eu já fiz, lógico, né? Também sessões... né, de hipnoterapia, é isso, né? Hipnoterapia, né? E foi libertador, porque lá nessa terapia também eu trabalhei não só a minha relação enquanto, né, um homem negro para o processo, né, do empreendedorismo, para o processo, né, de ser um empresário, como também a minha relação com o dinheiro. Porque, né, pelo fator da minha história, eu tinha um problema de autoinvestimento. Não se sentia merecedor, possivelmente, de ter aquele ganho. Então, assim, parece, né, que não, quanto mais eu ganho, mais eu gasto, né? Essa é a ideia, mas não era essa a ideia, porque aí se envolve a questão da religião, né, daqueles ensinamentos que você, né, teve, seja de qualquer um, né, que geralmente, né, traz esse arcabouço, puxa vida, né, é melhor um camelo... Como é que era a parábola? Eu esqueci. Mas é melhor do que um rico no céu, né? Então, essa ideia que você não pode ter dinheiro, que você, né? Puxa vida. E aí você também tem que trabalhar essa relação, né, com o dinheiro, com o alto investimento em você, né? Quando eu falo alto, não é alto, é alto, né? Investimento, né? Não é o alto, é alto investimento, porque a gente tem essa... né, essas amarras que você falava, né? E esse processo, né, de se trabalhar, ele é duro, porque ele vai mexer também ali, talvez em algumas feridas. Sim, feridas, valores, né? Esse exemplo que você está trazendo, não se sentir, por exemplo, merecedor de ter ou ganhar dinheiro, está relacionado às vezes à religião, a forma como a gente aprende sobre humildade, sobre pobreza, está relacionado às vezes com o sistema familiar. Então a gente está falando de um sistema familiar que sempre viveu na escassez. Parece que você começar a viver nessa abundância, você está indo contra aquele sistema, né? E também pode ser só questões realmente de crenças, como você falou, são crenças que me limitam, a gente chama de crenças limitantes, que não me permitem ir adiante por um meio que eu vivo. Crianças por uma coisa, ou crenças? Crenças limitantes. Alguma coisa pelo meio que eu vivo, por alguma história que eu ouvi. E também tem muitas coisas que aí, com um acompanhamento psicológico, a gente pode olhar. Às vezes são coisas que foi falado lá na infância, né? Uma pessoa que brincou com a gente, um pai ou uma mãe que falou de uma forma mais rígida, mais incisiva, que aquilo te marcou e você não se sente
apto para fazer determinada coisa. Gente, tô achando que todo mundo tinha que fazer. Eu também acho. Por isso que eu mudei, inclusive, de carreira. Eu tô achando que todo mundo tem que fazer esse processo. Eu não posso convidar, né? Porque sei. uma das premissas da constelação é que A pessoa o constelador tem que é que escolhe, né? sei. O constelando é que escolhe pelo constelador e não o contrário, né? Então, mas eu às vezes estou numa conversa e penso, meu Deus, se essa pessoa fizesse uma constelação, talvez clareasse isso na vida dela. Gente, eu acho que eu vou levar o Willy para fazer toda a minha família. Já que dá para fazer online, então eu vou chamar a família para fazer. Você falou, tem uma coisa muito legal. A gente parte do princípio que o que a gente faz de benefício para nós estamos fazendo para o próximo, para a próxima geração. Então, quando eu estou cuidando de mim, eu estou cuidando dos que vêm também depois de mim, né? Então, é muito comum algumas pessoas procurarem a constelação não imaginando necessariamente um benefício próprio, mas um benefício para as gerações que vêm depois, né? Porque se eu estou passando por isso, eu não preciso que meus filhos e netos passem por isso, ou os sobrinhos, né? A gente pode, às vezes, encerrar um ciclo. Eu e minha família é um pouco grande, então são 39 sobrinhos. A gente faz pacote familiar, tá tudo bem. São 39 sobrinhos, já dá um grupo. Já dá um grupo. 25 sobrinhos netos, já dá outro grupo. E 2 sobrinhos bisnetos podem vir para o grupo. A gente faz pacote familiar, tá tudo resolvido. Muito bom, gente. Olha que delícia aqui de conversa com a Willy Andreoli, né? E essa graça de pessoa que nos traz, né, tantas, né, orientações aqui a partir desse nosso bate-papo, e eu vejo o quanto é importante a gente, né, ter esse olhar e dar significado, por exemplo, para fazer essas terapias complementares, né? Eu também, parte da minha formação e da minha vida está na área da saúde, mas na saúde, né, hospital, né, ali aquela saúde, né, que a gente diz, vamos dizer, a tradicional, né? E esse olhar, por exemplo, eu fiz, vou colocar aqui em torno de 10 anos atrás, estou com 48, fiz com 40 anos, a minha primeira, né, sessão de psicanálise, né, da hipnoterapia para, né, me ajudar a dar esses passos, essa continuidade. Não que antes, né, a relação, né, lógico, né, fosse truncada, mas isso eu tive assim como um processo libertador. Era bem que eu ia falar sobre a liberdade que isso dá pra gente. Tirou a palavra que eu queria usar. Ah, que bom, toma em sintonia aqui. O autoconhecimento, ou fazer essas técnicas, seja ela qual for, eu vou falar da constelação, porque é o campo que eu domino mais e que eu gosto. Mas tem outras tantas técnicas. O ano passado, precisei fazer uma cirurgia um pouquinho grande, e a médica sugeriu que eu fizesse acupuntura durante o período de preparação para que eu tivesse no mínimo estagnado, né, o problema que eu tinha. Então, hoje os médicos também já estão mais abertos e mais aliados a isso, né, a fazer terapias integrativas. Então, você se conhecer, você ter essa outra oportunidade é liberdade, é libertador. Eu sempre brinco na constelação, ó, aqui é livre-arbítrio, não tem essa coisa de dizer... Porque as pessoas querem uma resposta pronta, né? Elas querem chegar e falar, dá para você ver o meu futuro? Não tem evidência aqui, a gente não vê o futuro. Não, né? vejo o passado, o presente. O que vai acontecer na minha vida? Não sei, né? O que a gente vai olhar? Para a sua história, para entender como é que você tá. E aí, a partir de agora, bom, você compreendeu por que você age assim. Então você tem tido essas atitudes ou está passando por essas dificuldades porque você está carregando essa memória genética. Vamos fazer umas frases de solução, que a gente chama, né? Que você repete determinadas frases para o quê? Para dizer para o seu inconsciente, né? Começar a fazer essa mudança, mas a escolha é sua. Né? Porque, às vezes, o conforto, o nosso cérebro, ele vai sempre buscar caminhos curtos, né? Porque ele quer fazer o que ele sabe fazer melhor, mas ele não sabe se o que ele sabe fazer, o comportamento que ele sabe ter, é bom ou ruim. Esse conceito, quem dá para o cérebro somos nós. Então, aquele determinado comportamento que você tem há 30, 40, 50 anos é mais fácil, porque mesmo ele sendo ruim para você ou para as pessoas que você convive, é o jeito que você sabe. Então, mudar qualquer comportamento requer um desenvolvimento, requer você investir tempo, dinheiro, energia, né? E às vezes muitas pessoas não querem essa parte, né, do tratamento, só querem buscar o pó mágico. Né? Sim. Ó, aqui, ó. Mas quando você tem acesso a isso, você ganha liberdade. Acho que é esse termo mesmo que você trouxe. Você me fez lembrar aqui de uma fala do ator Lázaro Ramos, quando ele diz que durante toda e uma grande fase da vida dele, a mãe dele sempre falava essa frase: você é possível, você é possível,
você é possível. E ele internalizou isso. Isso mesmo. E veja o grande, né, ator que é, porque ele trabalhou todas as possibilidades, né, na vida. E quando você fala dos gatilhos mentais, de fato, né, como é importante, né, saber isso, para também evitar a gente fala nossa boicote. Sim. Né? Nós nos boicotamos às Diariamente. vezes, né? Diariamente, né? E a gente tem que lutar contra isso, né, Willy? Mudar um hábito, um comportamento é muito difícil, né? E às vezes muitas pessoas procuram, por exemplo, a essência dizendo eu não consigo, ou a pessoa se sente fraca, frustrada, mas às vezes é mais do que conseguir, né? Às vezes você precisa realmente de um apoio de um profissional que possa te guiar ali nessa jornada até você conseguir o que você deseja. Porque a gente realmente vai buscar o caminho mais curto, que é o que a gente já sabe. Muito bom, gente. Olha, que maravilha. Se eu quiser falar contigo lá na Essenza, né? Essenza. @essenza.você. Isso. @essenza.você. Repete aí. @essenza.você. No Instagram? No Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Sim, todos os canais para a gente, né, encontrar o Willy e vamos marcar. Gente, presencial, online, em grupo, empresarial. Acho que eu quero levar ela para a empresa também. Nada, gente, é coisa boa, né? Para a gente fazer um tratamento com a equipe ali. Abrindo né? um parênteses sobre a equipe, né? A gente tem até dia 25 de maio todas as empresas, né? Para se adequar aos novos requisitos da NR1, porque as empresas vão ser obrigadas a olhar também para isso, né? Como cuidado de saúde mental como uma prioridade, porque as pessoas tá virando um colapso daqui a pouco, né? De pessoas afastadas, de pessoas com diagnóstico de depressão, de ansiedade, síndrome de burnout. Então a gente precisa mudar esse quadro urgente. E mesmo. principalmente depois da pandemia? Sim. Né? Sim. NR quer dizer? São as normas reguladoras, as normas né? reguladoras. Que agora entraram, as normas reguladoras de uma empresa têm várias questões, né? E agora entraram, pela primeira vez, entrou o levantamento psicossocial que toda empresa tem que fazer para os seus colaboradores. Da saúde né? Relacionado à segurança do trabalho, mas agora também à segurança emocional. Muito bom. Gratidão, Willy. Eu que agradeço a oportunidade. Né? Os próximos vamos fazer uma constelação aqui ao vivo, né? Vamos. A gente faz uma constelação também para você ver. Eu estou aqui, né, curioso agora. Quero levar minha família, quero levar a empresa, quero levar o governo. Acho que todo mundo para constelar. Você vai ter bastante trabalho lá. Vamos sim. Obrigado, gente. Obrigado, Willy. Obrigada pela oportunidade e pelo convite, né? Estamos à disposição. Obrigado à Essenza, a todos, né, os colaboradores que estão. Vamos trazer o próximo, vai ser um debate você e o Jefão. Pode ser? Combinado. Fechado. Combinado. Fechou, gente? Abraço, beijo, fica com Deus. Até a próxima.